Chico, nossa eterna gratidão. Porque a pessoa, através de histórias, assimila mais o pensamento. Então, essa história de um homem que, certa feita, ele era um empresário bem-sucedido, havia, ao curso dos anos, amealhado uma grande fortuna, riquezas e bens materiais. Ele era considerado um homem egoísta, um homem arrogante, e só ligava exclusivamente para o dinheiro. Mas, com o passar do tempo, veio a crise financeira, que pega muita gente de surpresa, despreparada, e pegou justamente este empresário. E com o passar do tempo, todo aquilo que ele adquiriu, ele perdeu. E agora, passando por uma situação difícil, passando por uma situação pobre, ele resolveu transformar-se interiormente. Ele percebeu que era realmente egoísta, que era arrogante, e resolveu fazer uma reforma íntima, uma reforma interior. E todos os dias ele orava, porque ele encontrou na oração um refrigério para a sua alma, para as suas dores. E na oração ele não só pedia somente para si, ele também pedia para os outros. Em prece fervorosa, ele dizia: Senhor, veja quantas pessoas estão no leito dos hospitais, amparai. Quantos mendigos atrás de alimento perambulam pelas ruas, quantos órfãos, quantos necessitados e oprimidos. Era aquela prece tão fervorosa que ele fazia diariamente, que certa feita Deus ouviu as suas preces e enviou um anjo para atender às suas rogativas. E o anjo se apresentou diante dele como um espírito encarnado, materializado, e disse: Deus é bom e justo, e ouviu as suas preces, e eu venho aqui com este livro de registro para anotar todos os seus pedidos. E o homem ficou muito feliz, e aproveitando a oportunidade que aquele enviado dos céus estava diante dele para anotar os seus pedidos, ele não deu outra. Anote aí, por favor. Eu gostaria de recuperar todas as minhas riquezas. Eu gostaria de não estar passando por essas humilhações do meu dia a dia. E gostaria de adquirir, mais uma vez, todos os bens que eu perdi. O enviado dos céus ficou perplexo, porque nas suas orações, ele pedia os outros, para o próximo, e agora, mais uma vez, ele sentindo de forma egoísta, ele pedia para si e não para os outros. E o enviado dos céus desapareceu diante dos seus olhos. Ele pensou que era um sonho, pensou que havia enlouquecido, mas mostrou que não estava ainda preparado. Ele que poderia aproveitar a oportunidade para pedir tantas coisas, mas preferiu, mais uma vez, usar do seu egoísmo para pedir exclusivamente para si. Então, essa pequena historieta acontece nos dias a dias, no nosso cotidiano, porque muitas vezes adquirimos ao curso dos nossos anos, dos anos da nossa vida, da nossa existência, bens materiais que nos possibilitam uma melhora de vida, mas sempre queremos algo mais. Em nossas orações, muitas vezes, temos um carro, mas pedimos um carro do ano, um celular de última geração, sempre pedindo mais e mais. Nunca, dificilmente, porque toda regra tem exceção, mas nunca pedimos ou nunca agradecemos pelas conquistas que Deus nos tem proporcionado. Então fica a mensagem desta noite, para que possamos refletir, para que possamos sempre agradecer as diversas oportunidades que Jesus nos oferece, que Deus nos proporciona, porque Ele sempre, diariamente, Ele nos chama ao testemunho de amor.
Esta é a mensagem desta noite. Então, eu vou chamar a nossa irmã Cida para que faça a prece inicial para iniciar os nossos trabalhos. Meus irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver nesta noite. E agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite. Agradecer por todo o dia de hoje, por tudo que aconteceu em nossas vidas. Agradecer por esses momentos de luz, onde aqui a espiritualidade amiga se encontra presente. E só temos que te agradecer, ó Pai. Divino e amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para juntos agradecermos por mais esse dia, essa oportunidade de aprendizado em nossas vidas. Que Tu derrame bênção de luz sobre todos aqueles que não puderam estar aqui, por todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram, que possam ser amparados e socorridos pela espiritualidade maior. Derrama sobre cada um de nós o discernimento e a luz necessária para seguirmos a nossa caminhada aqui na terra, de tantas dificuldades e tribulações. Ampara-nos, Senhor, nesta noite, e envolve o nosso amigo que irá fazer a palestra da noite de hoje. E que nós, ouvintes, possamos todos nós assimilarmos a sua mensagem, a mensagem do Mestre Jesus. Fica conosco, Jesus, hoje e agora e para todos sempre. Então vamos convidar o nosso irmão Josemar para proferir a palestra de hoje. Boa noite. Jesus nos abençoe. Os nossos queridos amigos presentes. E felicitamos os nossos amigos assistentes da Rádio TV Chico Xavier, que aqui está nos transmitindo, a qual enviamos os nossos votos de congratulações e felicitações. Muita paz para todos nós. Vamos novamente, neste período, neste mês, falar ainda no tema suicídio. Tentaremos abordar as questões que diz respeito como reencarnam os suicidas. E nesse tema abordarei algumas terminologia, mas que eu peço permissão aos nossos amigos para falar como um leigo que sou, porque não sou da área médica. E me desculpem os médicos, os da área da medicina que estejam a me ouvir, ou da saúde, porque falarei apenas a linguagem do leigo e peço já perdão quando muitas vezes eu não me aprofundar nas terminologias técnicas da respeitável ciência médica. Então, inicialmente, vamos destacar a questão do Livro dos Espíritos, que foi feita a seguinte questão: quais são, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? E os Espíritos respondem que as questões do suicídio, elas são muito diversas, não apenas fixadas.
nós encontramos no livro A Gênese, no capítulo lá que se refere ao Código Penal da Vida Futura, onde nós encontramos ali as situações várias que os desencarnados poderão enfrentar quando daqui deixam a vida física. E ainda respondem os espíritos nessa questão que há uma dessas consequências, das quais é comum a todas elas, é o desapontamento, porque nem para todos a sorte é a mesma. E depende muito, muito das circunstâncias, porque, além disso, nós temos as várias formas, aquelas intencionais em que o indivíduo dá cabo de sua vida, planejando, programando e estudando, enquanto outros fazem-no através de um processo indireto, quando o indivíduo se deixa ser usuário de substâncias ou de situações que vão lesar a estrutura do seu corpo, diminuindo então a sua saúde e acelerando o processo de desencarnação, que é o suicídio indireto, em que o indivíduo não tem intenção, mas que é habituado a certas situações viciosas, danifica o corpo físico e assim perde a vida, ou mesmo assim diminui o tempo de vida que deveria ter na Terra. Mas alguns expiam as suas faltas imediatamente. Já inicia-se o processo da expiação, enquanto outros em nova existência, que será muito pior do que aquela que ele deu fim, aquele interrompeu. Então, estas situações de que numa nova existência o espírito ou o ser que sempre existirá, que é o espírito, ele nascerá em situações, em corpos com dificuldades, tais quais proporcionais ao modus operandi ou ao modo executivo da sua desdita. Mas também existem as situações, nós falaremos em enfermidades, doenças e doentes, inclusive no livro Estante da Vida, na psicografia Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, nós encontramos um relato dessas situações em que as pessoas adquirem enfermidades na situação de desencarnado, por suicídio, outros adquirem-nas quando são homicidas, assassinos, que tiram a vida de outras pessoas, porque assim, a gente olhando assim, observando a situação, o suicida, ele tanto é homicida como é suicida, porque comete um homicídio contra si mesmo. Suicida porque se autodestruiu fisicamente, falando assim. E homicídio porque tirou a sua vida, a vida do seu corpo. Então, os homicidas também sofrem situações de enfermidades e nascem, e quando renascem, aparecem marcas deste desastre comportamental. Como também existem as situações em que nós adquirimos doenças, enfermidades, pelo mau uso das coisas que nós nos alimentamos, experimentamos,
São muitas as enfermidades também adquiridas pela nossa insensatez, pela nossa falta de ética conosco mesmo. Jesus nos afirma que nós deveremos tanto cuidar do espírito como do corpo. Deveremos orar, deveremos vigiar, deveremos cuidar dos nossos pensamentos, para que eles não nos assaltem em situações malsãs. Devemos vigiar a nossa conduta, cuidar para que nós não caiamos, como Jesus nos afirma, em tentações. Deveremos participar das orações, fazer a higiene mental que é necessário para que possamos ter uma vida mental saudável. Muitas vezes cuidamos muito de fazer essa higiene corporal e a esquecemos de fazê-la no campo da nossa intimidade, da nossa mente. Utilizamos os olhos como a janela da alma e para vermos as coisas, as pessoas, desfrutarmos desse colorido maravilhoso que é a vida. Mas nós devemos cuidar dos dois, do corpo e da alma. Algumas pessoas cuidam em permanentemente fazer orações e desprezam o corpo, mutilam-no com situações que obrigam o corpo a ter situações que trazem complicações na circulação sanguínea, nos órgãos, no funcionamento normal dos órgãos, na distribuição correta do oxigênio pelo sangue. Então, essas situações também do nosso descuido de cuidar do corpo, nós podemos alterar a nossa estrutura biológica e adoecermos, e adquirirmos doenças, porque vivemos num mundo, segundo a medicina, que temos bactérias, vírus, estamos em contato com eles, e muitas vezes as pessoas trazem-no nas suas células matrizes, e que às vezes elas são frutos de marcas reencarnatórias do passado, de uma vida pregressa, em que o indivíduo se submeteu a certas situações que facilmente adquiriu aquela bactéria que se instalou na matriz do seu corpo espiritual. Em Paulo de Tarso, que há corpos celestes e há corpos físicos. Então, esse corpo celeste, que é o corpo espiritual, ele também adquire as enfermidades, a matriz, e pode transferir para o corpo posteriormente. Porque, como nos ensina os Espíritos, no livro dos Espíritos, tanto o Espírito influencia o nosso corpo, influências várias, de várias dimensões e gradações, como o nosso corpo influencia o nosso perispírito, que é nosso chamado de o modelo organizador biológico, porque ele organiza toda a estrutura do espírito situado no corpo. Então, estas enfermidades aparecem tanto para os suicidas, homicidas, como neste caso, quando nós não cuidamos do corpo. E nessa questão de não cuidar do corpo, nós não estamos muito bem preparados para cuidar do corpo. Segundo Emmanuel, é preciso ainda que nós nos adoecemos muito, e há muitas enfermidades na carne, no corpo, que faz com que tanto a carne como o espírito sofra aqueles constrangimentos da doença, muitas vezes enfermidades transitórias, passageiras, dores de cabeça que logo se esvaem, mas enfermidades mais graves e outras irreversíveis que não se debelam facilmente, que se instalam tanto no corpo como no perispírito, e aí
segue muitas vezes as pessoas até após a desencarnação, quando é esse ato, a desencarnação, este fenômeno em que o espírito deixa o corpo. Não é a morte. A morte é o esgotamento das forças do corpo, em que o espírito, não tendo mais o princípio vital no corpo, ele é obrigado a retirar-se do corpo. A morte acontece, o suicídio mata-se, mas não se desencarna, fica ligado a ele. E esta ligação não é uma teoria inventada pelos espíritas. Não são os espíritas que forneceram uma teoria, achando que era assim, e escreveram os livros. Achamos que o desencarnado fica preso ao corpo durante o tempo proporcional à sua desencarnação natural. Não é um achado teórico, são os próprios espíritos, os desencarnados, que vêm e fazem essa demonstração pelo fato, demonstram-no e provam-no, que muitos deles, ao desencarnarem pelo suicídio, o sofrimento é muito grande. Já falei na dimensão desse sofrimento em outras ocasiões, e este sofrimento, ele persiste, ele fica ligado ao corpo, o espírito ligado ao corpo, sofrendo todo aquele processo químico, físico da decomposição. E ele quer sair, mas não pode, fica preso, porque há um cordão fluídico que liga o perispírito, o espírito, ao corpo, ao cadáver. E este desligamento só se dá ou através de um processo chamado morte natural, ou quando o indivíduo cessa a sua faixa etária que deveria permanecer na Terra. E até neste processo do desligamento, não é um rompimento abrupto, porque assim se dá com o suicídio. Ele tenta romper esse laço, mas não consegue. Fica preso e a decepção é muito grande, porque queria fugir da vida e não foge da vida. Queria fugir do problema e não fugiu do problema. Então, até esse processo de desligamento do cordão cinzento que sai da caixa craniana do perispírito e encaixa-se na caixa do crânio do físico, esse desligamento é feito no mundo espiritual por espíritos especialistas neste tipo de serviço. Toda desencarnação natural é seguida após as 24 horas por uma equipe de emissários espirituais devidamente preparados e elucidados quanto a essa operação para fazer este desligamento. O indivíduo, muitas vezes, é por isso que há um hábito terráqueo de só se fazer, a cultura adotou isto, das civilizações, para só se fazer o enterramento após completar-se as 24 horas, quando se esvai mais as forças intensas, esgota-se os resíduos da vida física, para que o espírito e essa equipe espiritual possa fazer esse desligamento de forma adequada e não trazer transtorno para o recém-desencarnado, que apenas retorna ao mundo primitivo, um mundo normal, segundo os espíritos, um mundo do qual ele, antes de nascer, era um seu habitante. Pois antes de vir para aqui, nós éramos habitantes do mundo espiritual, o mundo pré-existente a este mundo físico em que nós estamos aqui, temporariamente vivendo, e como deveremos retornar a este mundo primitivo. Mas nas desencarnações por suicídio, então, aí vem as várias situações que eu vou tentar narrar algumas delas,
aqueles que, segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, e tudo o que eu estou falando aqui é uma tentativa de imitar, de dizer aquilo que foi lido nestes livros. Nesse livro, Religião dos Espíritos, de Emmanuel, que estuda a síntese do Livro dos Espíritos, neste livro, ele fala nos capítulos sobre o suicídio, os que envenenaram, os que se envenenaram, os que tomaram veneno, como é que eles nascem, como é que eles retornam. Eles nascem, aí tem várias situações, sofrem afecções valvulares. Nós temos válvulas que transferem o oxigênio para as células e o nitrogênio, o gás carbono para os pulmões, onde devemos jogar fora. Então essas válvulas, elas renascem, indivíduos que nascem desde os primeiros momentos de vida, já com problemas valvulares, de circulação do sangue. Aqueles que se envenenaram também nascem com enormes achaques digestivos, do aparelho digestivo, situações do esôfago, do estômago, do intestino grosso, do intestino delgado e de outras partes do intestino, e que nasce com úlceras, gastrites e muitas situações doentias que o indivíduo, muitas vezes, dependendo da situação ou da estrutura orgânica ou do modo como ele danificou o corpo, ele vivencia toda essa doença durante toda a sua existência e vive de consultório em consultório buscando um prognóstico, uma cura, um remédio. Aí vem a medicina missionária de Deus para cuidar dos homens. A medicina está a serviço dos céus para amenizar as dores do corpo e também da alma em certas situações. Aí esta e outras enfermidades, como também as doenças do sangue. As doenças do sangue, que são muitas, eu não vou falar nelas, já disse, mas tem a leucemia, que é o câncer, na medula, é terrível. Tem as menores, as anemias que o indivíduo, às vezes, é frágil. Eu tive uma amiga que era anêmica, vivia em consultórios médicos permanentemente. E com essa enfermidade, ela é tão frágil que ela não pôde nem se casar. É uma prova muito grande. Você vir à Terra, ser jovem, ou homem ou mulher, e ser inibido do casamento. Você não poder se casar, não poder se consorciar, ter um companheiro, uma companheira. Então ela era frágil, era fraca, e os médicos diziam-na que ela não podia se casar, porque se ela não podia engravidar, porque se ela tivesse uma gravidez, ela não suportaria a gravidez e desencarnaria. Então, provações para alguém que numa vida passada era saudável, um jovem, bela, bonita, mas por um desgosto, eu não vou dizer qualquer, porque seria ironizar a situação das pessoas que vivem essa situação, dá fim à sua vida. Então, essas doenças do sangue, tem pessoas que são hemofílicas, mas dizem que a hemofilia, quando na fase de adulto, ela se retrai, a pessoa fica melhor, mas quando é jovem, há um influxo anormal da menstruação. Às vezes o jovem bota sangue pelo nariz, e porque falta ali a coagulação do sangue é deficiente, não existe a coagulação adequada. Então, fruto da ingestão de venenos em situações, em vidas passadas. E outras enfermidades das disfunções endócrinas, que tem a questão da tireoide, a hipo e a hiper.
a pessoa sofre de tireoide, muitas vezes dá até câncer na tireoide, e às vezes também as pessoas ficam incomodadas e também vivem uma vida, às vezes, reprimida por causa daquela enfermidade. São pessoas que danificaram a sua estrutura digestiva ingerindo veneno em outra vida. Como também nas disfunções, as disfunções endócrinas, que aparecem muitas delas, eu vou citar apenas uma delas, a diabetes. As pessoas têm diabetes, são pessoas que usaram de excessos em outras existências, e talvez, não na última, mas porque nós guardamos na matriz, Deus é misericórdia permanente. E Deus permite que nós, se não conseguimos sanear uma enfermidade numa encarnação, Ele nos dá 2, nos dá 3, até que nós possamos nos livrarmos plenamente do mal que nós cometemos. E aqueles que incendiaram a própria carne, amarguram terríveis situações de doenças da pele. Aqui tem uma chamada ictiose, ou do pênfigo, onde as pessoas têm aquela doença da ictiose, que são camadas, a pele ressecada, enrugada, aquelas que aparecem bolhas vivas, bolhas moles, que doem, e manchas na pele que aparecem. Eu conheci uma senhora que morava em Uberaba, e quando eu estive lá, ela era de cor, e ela tinha essa doença, e as crises enormes, porque não tinha ventilador naquele tempo, não sei se existia o ar-condicionado, se existia, deveria ser um país, mas não me lembro de ter visto naquela época. Era vários ventiladores em cima para abrandar o calor, e ela conseguiu melhorar, amenizar a dor do fogo e que ele tomava o corpo, um calor insuportável, fruto de um incêndio que ela incendiou o corpo em outra vida. Mas ela conseguiu melhorar e atenuar essa situação, abrindo uma casa e hospedando pessoas com esse tipo de doenças e trabalhando com elas e auxiliando-as para superarem este problema. Então, à medida que ela fazia o bem aos outros, ela se melhorava. E assim também aqueles que se asfixiaram no leito das águas ou nas correntes de gás, eles trazem muitos processos mórbidos das vias respiratórias, desde o nascimento já trazem dificuldades. Tem aqueles que são asmáticos, e eu tinha uma sobrinha que é asmática, e ela era sempre magra, nunca conseguia engordar. Eu não sei se estou falando com conhecimento de causa, mas não sei, não sei se estou associando uma coisa, se a pessoa que é asma é obrigada a ser magra, não sei, estou apenas aqui pensando, mas que ela era asmática, mas era sempre magra, eu nunca a vi engordar. E quando tinha crise, era horrível. Ela ia para uma varanda e ficava puxando o ar, e ficava roxa, como se quisesse necrosar, e roxa, sem oxigênio nas células, e ficava desesperada, querendo que o ar entrasse dentro do seu pulmão, e não conseguia. E as pessoas, algumas chegavam perto, mas outras não suportavam e ficavam mais à distância, porque realmente assistir um sofrer muito terrível a esses que assim nascem com essas sequelas. Uns trazem efezemas e outros cistos pulmonares, em que sofrem a vida toda, até a desencarnação, às vezes, para se livrarem deste mal, porque são frutos do suicídio de que se jogaram no leito das águas ou se asfixiaram por qualquer processo. E aqueles que se enforcaram, que se deixaram amarrar em uma corda, que se amarraram
em uma corda e trazem consigo dolor. Aí então são dolorosos distúrbios do sistema nervoso. Porque o desespero é muito grande, o indivíduo está lá, coloca uma corda e aí então não consegue mais respirar. A dor é muito grande, o sofrimento ali é muito triste, e depois que morre, ou melhor, morre este corpo, ele renasce mais tarde com neoplasias diversas, e muitos trazem paralisia cerebral infantil. Trazem esta doença. E então ali nós temos um irmão que se enforcou. Isso não quer dizer geral. Todos aqueles que nascem assim é um suicida. Também não é assim. Pode ter sido um homicida. Pode ter sido um gestor. Alguém que fez alguém se enforcar muitas vezes e também nasce com essas sequelas. Mas vejam aqueles que estilaçam os crânios, ou colocando numa linha de ferro para que o trem passe por cima, ou então arranjando um revólver e atirando na massa craniana, estilaçando esse cérebro que é a fonte do pensamento e da inteligência. Aí então eles experimentam desarmonia da mesma espécie anterior, da afetação do sistema nervoso, e com dolorosas sequências para um futuro corpo. Aí vem a situação em que eles renascem com a estrutura do pensamento danificado. Aí vem aí situações dos idiotas, do cretinismo, da idiotia, do retardo mental, dos indivíduos agônicos, os esquizofrênicos, em suas várias expressões, que não existe nenhum que seja igual a um outro. Então, aí vem aqueles que se atiraram de grande altura, que se jogaram e que reaparecem depois no mundo, na terra, mas reaparecem não como punição de Deus, reaparecem como a divina misericórdia dos céus, para resgatar os seus débitos. Reaparecem como mutilados do corpo, paraplégicos, tetraplégicos, se arrastando pelos chãos, andando de muletas, sem pernas, muitos deles com os braços sem braços, enfrentando a vergonha de não serem seres normais, enfrentando a vergonha de não ser seres naturais, normais. Mas vem aqueles que sofrem da surdez, da mudez, da cegueira, da loucura, como já falei. Então, expressam assim várias distrofia também muscular, em que os indivíduos renascem para resgatarem os seus débitos. Mas essa questão não é só sofrer. O indivíduo não vem para sofrer. Como eu disse, é um processo de mutilação do perispírito. Então, esse renascimento, ele vem com a via misericordiosa de Deus para restaurar o perispírito danificado. Para restaurar. Então, as pessoas muitas vezes estão aprisionadas nos seus corpos, doentes. Outras estão aprisionadas em situações de expiações familiares, econômicas, sociais, de toda ordem. Muitas estão aprisionadas em situações diversas e querem fugir da prisão. Não vale a pena fugir da prisão. Lembramos-nos de um episódio ocorrido há muitos anos, narrado no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Franciscano Xavier, em que Pedro se encontrava prisioneiro em Roma. Ele foi a Roma, depois que
a Casa do Caminho sofreu uma perseguição atroz das autoridades de Jerusalém. Ele não poderia mais ficar em Jerusalém. E como Paulo de Tarso estava fazendo vida em Roma, e estava pregando o Evangelho de Jesus, mesmo sendo vigiado pelas autoridades romanas, ele foi para Roma e mandou uma carta avisando a Pedro que iria para Roma. E foi bem recebido. Mandou uma carta para Paulo e foi recebido por Paulo em Roma. Ele ficou lá. Mais tarde, Paulo vai à Espanha, ele fica em Roma. E mais tarde, ele é preso. Vai para a prisão. Por ordem de Tigelino, autoridade, o prefeito dos pretorianos, Cláudio, o imperador. E ele é preso. E fica lá, na prisão. Mas ele quer sair da prisão. E por um processo qualquer, a cela é aberta. Ele sai da prisão, se vê fora do esquilino, que é o presídio romano, o mais deplorável, e sai. E vai ele saindo de Roma, com passos céleres, apressadinho, querendo fugir do presídio, da prisão. E quando ele vai, ele vê Jesus vindo em direção contrária, em sentido diferente ao seu. E ao se aproximar, no outro lado, ele disse: Mestre, Senhor, para onde tu vais? Tu és o meu caminho, a minha verdade, tu és, e a minha própria vida. Estou fugindo de Roma e para onde tu vais, Senhor? Tu que és o meu Senhor, que fostes anunciados pelos profetas, os mais antigos falaram de ti, que serias o rei dos judeus e de toda Israel. Senhor, tu, antes de nascer, os anjos vieram dos céus e falaram com teu pai e tua mãe, anunciando-te o teu nascimento. Tu que és o sumo pontífice de todos os pontífices, tu que és o mestre de todos os mestres, o amor de todos os amores. Como eu disse, a minha própria vida, o meu caminho e a minha verdade. Para onde tu vais, Senhor? E Jesus, parado em frente ao grande apóstolo da Galileia, agora em Roma, disse: Pedro, eu estou indo a Roma. Vou assistir os meus irmãos que vão morrer no circo. Vou para o presídio, Pedro, assistir estes nossos irmãos. E naquele momento Pedro lembrou que ficou com vergonha. Senhor, perdoa-me. Eu estava pensando em livrar-me, em libertar-me e me dar bem. Eu que, há pouco tempo, quando tu foste preso em Jerusalém, e tu já me havias alertado sobre isso, que eu haveria de te negar 3 vezes, como eu te neguei, por medo, Senhor.
agora volto contigo e vou juntar-me aos meus irmãos que sofrem nas prisões dos homens que não te conhecem. Volto contigo, Senhor. E Pedro voltou. E mais tarde, sendo ele o condenado, deram-lhe a sentença: serás crucificado. Sim, eu? Não mereço ser crucificado como o meu mestre foi. Não devo ser, não mereço. Então, o que queres que nós façamos contigo? E foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro queria fugir, mas não fugiu. Nós não podemos fugir, porque nós nos daremos mal. Não podemos fugir. Alguém disse ontem à noite aos meus ouvidos que aquele que comete um suicídio compra passagem no trem da desgraça rumo à cidade do horror. E para evitar essa compra maldita nesse trem da desgraça, aí vem os espíritos amigos que nos dizem que devemos viver, que nós temos a vida, que devemos respeitar as energias que Deus nos dá, respeitar as oportunidades, mesmo diante da agonia, das incompreensões, que nos lembremos destes heróis que marcaram e que abriram estradas para nós. Nós não estamos sós. Quando o Brasil foi descoberto, precisou das entradas dos bandeirantes. Estes bandeirantes que já abriram veredas para nós. Estes espíritos luminosos que abriram estradas. Os nossos heróis, mártires, que nos deram exemplo de coragem, um Pedro, Paulo e tantos outros, agora, mais recentemente, tantos que nos dão exemplos, que abriram estradas para nós, que facilitaram a nossa caminhada. Nós estamos aqui falando no Evangelho de Jesus, estamos falando no amor. No tempo de Pedro, falava-se às escondidas das catacumbas solitárias. Aqui fala-se em toda parte. Ninguém vem debochar de nós. Quem quiser vir, que venha. Mas não tem ninguém aqui a escarnecer. Então, estes abriram estradas. E diante de tanta dor que o mundo ainda está a merecer, de tantas enfermidades que Emmanuel diz que o homem ainda na terra não tem condição de ser um homem saudável, porque não tem condição ainda na sua matriz, e moralmente falando, ainda não alcançou esse mérito, de livrar-se das enfermidades. Então, suportemos tudo, porque a maior ingratidão que podemos fazer é desprezar a misericórdia de Deus, que nos ama e que aguarda por nós. A vida sempre, a morte quando Deus quiser. Que Jesus nos abençoe. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.